Eu tenho certeza que você já ficou na dúvida sobre quantas refeições devemos recomendar para um paciente ou que devemos fazer. Será que realmente a gente precisa comer de 3 em 3 horas? O que realmente funciona melhor? Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista, professora de nutrição e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de frequência das refeições. Afinal, a gente precisa comer de 3 em 3 horas? A principal resposta quando a gente pensa na pergunta quantas vezes é necessário comer durante o dia é depende. Depende se existe alguma doença. Depende se, por exemplo, a pessoa está com diabetes ou tem um transtorno de compulsão alimentar. Então, quando a gente pensa no diabetes, a gente precisa controlar esses níveis de glicemia. Quando a gente pensa em transtorno de compulsão alimentar, eu preciso auxiliar o meu paciente a não ter episódios de compulsão. Outro aspecto que precisa ser considerado é a questão da rotina, da realidade. Como que a gente vai ajustar esse modelo de consumo alimentar dentro da realidade alimentar que a gente tem? Não existe um consenso geral sobre essa questão, mas refeições mais fracionadas durante o dia alimentar, como os chamados lanches ou refeições intermediárias pela manhã, pela tarde ou até na noite, eles podem ser bem importantes e geralmente são uma das melhores opções, especialmente quando a gente fala em descontrole alimentar. Podemos elencar vários motivos para realizar refeições mais vezes ao dia. Por exemplo, o aumento de consumo de nutrientes, de micronutrientes, melhor controle dos impulsos de comer, melhor controle inibitório, justamente para evitar um descontrole alimentar, diminuir o número de beliscadas durante o dia, melhorar também o controle de peso, reduzir riscos metabólicos, ou seja, são vários detalhes que acabam sendo a favor de ter uma alimentação que seja mais frequente durante o dia. O primeiro tópico é aumentar esse consumo de micronutrientes, de nutrientes no geral. Incluir 1 ou 2 lanches durante o dia alimentar pode ajudar a alcançar o consumo de nutrientes ou micronutrientes recomendados, como por exemplo cálcio, fibras, outras vitaminas, minerais, que estão, por exemplo, presentes em frutas, leite e derivados, que são normalmente alimentos que são escolhidos para fazerem parte desses lanches durante o dia. Ou seja, é mais fácil muitas vezes alcançar essas recomendações diárias de micronutrientes fazendo a ingestão de lanches ou essas refeições intermediárias durante os dias. Por exemplo, é muito mais fácil alcançar o consumo adequado de frutas, que é de 3 a 5 frutas ao dia, quando a gente inclui essas frutas em lanches durante o nosso dia alimentar. Um segundo tópico bastante importante que acaba auxiliando quando a gente fraciona mais as refeições é ter um maior controle inibitório. Eu tenho certeza que você já percebeu o quanto que às vezes você chega à noite em casa e você não tem aquela força para controlar o impulso de pedir um delivery, ou comer uma comida, ou repetir até um prato de comida que esteja delicioso. Esse comportamento, ele é muito esperado até quando os indivíduos eles ficam muito tempo sem comer, porque acaba prejudicando o seu controle inibitório. O controle inibitório é um dos principais domínios das funções executivas, responsável especialmente pelo controle dos impulsos frente às escolhas, especialmente frente a esses alimentos que muitas vezes parece que estão controlando as nossas decisões. Ou seja, esse domínio de frear o impulso é o que nos proporciona o controle inibitório. Tem uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes não una a fome com a vontade de comer. Não adianta passar o dia inteiro não comendo ou não fazendo essas refeições intermediárias e chega à noite com a fome totalmente descontrolada, aí é muito difícil unir essa fome tão exacerbada com o impulso, muitas vezes, de pedir uma comida, uma pizza, um hambúrguer, que normalmente são esses tipos de comida que a gente acaba tendo uma predileção quando a gente está unindo essa fome com a vontade de comer. Muitas vezes, ainda à noite, a gente teve um dia estressante, a gente tem emoções muitas vezes mal administradas, então é muito fácil a gente não conseguir se controlar quando a gente passou
muitas vezes o dia inteiro sem fazer nenhum lanche ou só com a refeição do almoço, por exemplo. Normalmente é na refeição do jantar que os pacientes acabam relatando um maior descontrole alimentar. Isso justamente vem por conta de não ter feito refeições intermediárias durante a tarde, fortalecendo essa vontade de comer alguns alimentos específicos, especialmente alimentos considerados mais confortáveis. E uma coisa bastante importante em relação ao controle inibitório é que indivíduos que tenham diagnóstico de obesidade, eles têm uma função prejudicada desse controle inibitório. Então, eles já têm uma fragilidade nessa inibição frente aos estímulos. Então, essa dificuldade de frear os impulsos, elas podem ser ainda maiores quando a gente tem pessoas, que tenham sobrepeso ou obesidade. Nesses casos, os lanches eles não são negociáveis, eles são necessários. A terceira vantagem relacionada ao maior fracionamento das refeições ou comer mais vezes ao dia é justamente diminuir o consumo de beliscos. Quando a gente faz refeições mais estruturadas durante o dia, a gente evita esse consumo alimentar mais informal, ou seja, a gente tem esse momento de fazer a refeição, de comer determinado alimento, determinada quantidade de alimento, e a gente estruturando melhor as refeições, a gente acaba não precisando tanto de ficar beliscando ou comendo enquanto está fazendo alguma outra coisa. Muitas vezes as pessoas que têm esse hábito dos beliscos é algo bastante enraizado, bastante complexo e difícil de modificar, mas a gente pode começar a introduzir essas refeições intermediárias justamente para melhorar esse comportamento alimentar de beliscos. Outra vantagem de fazer refeições mais frequentes é auxiliar na melhora do controle de peso e inclusive auxiliar no processo de tratamento da obesidade para a perda de peso. Considerando então que aumentar a frequência das refeições ou comer de 3 em 3 horas pode auxiliar esse controle inibitório, ou seja, frear os impulsos alimentares, melhorando ainda esse comportamento de consumo de beliscos durante o dia, a gente tem uma associação, uma melhora quando a gente pensa no controle de peso e especialmente quando a gente pensa no tratamento de pessoas, de indivíduos com sobrepeso e obesidade que buscam a perda de peso. Outro aspecto bastante importante é a redução de riscos metabólicos. Estudos têm mostrado que pular refeições regularmente está geralmente associado ao maior risco metabólico, como maior IMC, maior circunferência da cintura, maiores níveis de insulina no sangue, maiores níveis de glicose e triglicerídeos. Então, incentivar esse consumo de lanches que sejam mais equilibrados, mais saudáveis, pode ser uma boa estratégia tanto para um comportamento alimentar mais saudável, como para todos os aspectos de saúde no geral. Por isso, é muito importante entender a rotina, entender a lógica do dia alimentar, observar os maiores descontroles alimentares, observar, se possível, aspectos relacionados à fome ou à vontade de comer, avaliar os impulsos relacionados à alimentação. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente consegue pensar num número mais adequado. Então, aqui a gente está falando de 3 em 3 horas, mas às vezes pode ser entre uma e outra refeição 4 horas, entre uma e outra pode ser 2 horas. Então, isso tudo vai sendo diferente para cada indivíduo. Mas o grande ponto, a grande chave da questão é justamente trazer essa frequência, essa organização das refeições para que auxilie nesses aspectos todos que eu acabei de descrever. Muitas pessoas relatam que não conseguem fazer muitas refeições ao dia, que não cabe na sua rotina. Então é importante entender como que a gente consegue colocar essas refeições, esses alimentos nos lanches, mas que seja de uma forma possível, que não incomode na rotina, que não incomode no dia a dia. Porque muitas vezes os prejuízos na saúde observados, eles acabam sendo em detrimento dessa falta de ter refeições mais frequentes durante o dia alimentar. E uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar, quando a gente aumenta a quantidade de refeições, a gente não depende apenas dessa percepção fisiológica da fome, que muitas vezes acaba estando em desequilíbrio, especialmente nos pacientes que estão acima do peso. E eles não dependem apenas da força de vontade.
Por isso que é tão importante a gente colocar mais refeições durante o dia, para que não dependa dessa força de vontade, porque ela acaba sendo insuficiente na maioria das vezes. Porque o problema não é a força de vontade, o problema é justamente não ter ferramentas para enfrentar uma condição fisiológica associada com um aspecto emocional, social, que muitas vezes impede de frear muitas vezes aquele impulso de pedir um delivery à noite. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você e que ajude a você a esclarecer um pouco mais sobre os benefícios de comer de forma mais frequente durante o seu dia alimentar.